Olá, é uma alegria estar aqui novamente falando com vocês através do canal da Integrarte. Nós vamos falar sobre os símbolos do Natal. Sabemos que 25 de dezembro foi a data escolhida para celebrar o nascimento de Jesus. É uma data simbólica, porque não existe nenhum registro da data exata em que Jesus nasceu. Essa é uma comemoração repleta de simbolismos. Alguns símbolos são utilizados nas casas, nas empresas, nas ruas. Sabemos que todos os símbolos transmitem uma mensagem. A linguagem do inconsciente, ela é simbólica, mas usamos e repetimos os símbolos sem saber o verdadeiro significado deles. E quando não compreendemos verdadeiramente a mensagem, o símbolo perde a sua função. Infelizmente, na atualidade, as tradições de Natal são vividas superficialmente através de uma repetição inconsciente de vários símbolos, quando, na verdade, o símbolo tem um sentido profundo que toca o inconsciente, mas ele só adquire um valor quando nos tornamos conscientes dele. Nossos atos só têm valor quando são realizados com consciência. Então, hoje vou trazer uma reflexão sobre os símbolos do Natal. O que é a celebração do nascimento? Sabemos que essa é uma celebração que surgiu antes da tradição ocidental do cristianismo. Antes do nascimento de Cristo, os povos do norte da terra já celebravam o solstício de inverno, a noite mais longa do ano, em que parece que o sol não vai nascer. É o período entre 21 e 24 de dezembro, que marca o início do inverno no hemisfério norte e do verão no hemisfério sul. É um evento cósmico. Solstício quer dizer sol parado, porque os povos antigos tinham a impressão que o sol não iria nascer e que as trevas iriam vencer a luz. No inverno rigoroso do hemisfério norte, com muito frio, neve, o calor, a vida ficam mais fracos, os animais ficam mais recolhidos e os homens. É um fenômeno natural, faz parte da natureza. É como se a natureza criasse um clima para que o homem se interiorize, acesse o espiritual em si. Para Carl Gustav Jung, é natural o homem ter esse impulso, esse instinto para a espiritualidade. Então é como se a natureza desse uma força nesse sentido. Natal quer dizer nascimento. É o momento que favorece o nascimento da consciência espiritual no ser humano. Pode nascer algo de divino, o Cristo interno, mas que só pode ser acessado com uma profunda interiorização. Esse nascimento depende do esforço de cada um, do livre-arbítrio. Para a tradição cristã, Jesus representa o sol, a luz, o advento, a anunciação. É quando pela manhã a luz vem antes do sol nascer. E na história da humanidade, os sábios que alcançaram a luz, a sabedoria, simbolicamente vivenciaram a trajetória do sol. Jesus foi crucificado, desceu aos infernos e surgiu vitorioso, transcendeu ao céu. A mensagem passada é que, travando uma batalha com as sombras, com esforço íntimo, a luz sempre será vitoriosa. Então, o solstício de inverno é um momento de máxima espiritualidade, uma oportunidade para que nasça algo de divino no homem. Sobre as guirlandas, na Europa, as pessoas abriam suas casas para oferecer uma refeição na véspera do Natal. Por isso, as guirlandas começaram a ser penduradas nas portas das casas para dar as boas-vindas. As guirlandas em formas de círculo simbolizam a perfeição divina, o todo. Começaram a ser usadas na Inglaterra e receberam um significado maior na Alemanha, quando passaram a ser colocadas nas portas para simbolizar o amor infinito de Deus. Representa uma elevação e a vontade de participar da glória de Deus. Simboliza uma passagem para um nível espiritual mais alto. O cordeiro simboliza a pureza, inocência e docilidade. Em nenhuma cultura é apontado algo maléfico no cordeiro, enquanto em todos os outros símbolos normalmente é apontado um lado oposto. Para os povos nômades e hebreus, o cordeiro tem um valor econômico, é uma vítima preciosa.
No islamismo, no final do Ramadã, sacrifica um cordeiro para representar o sacrifício que Abraão realizou. A árvore de Natal. O pinheirinho é a árvore de Natal mais utilizada, porque ele resiste ao inverno rigoroso e permanece vivo o ano todo. Ao ser levado para dentro de casa, simboliza a vida que continua, apesar da neve lá fora. Por ser um cone que cresce em direção ao céu, representa a busca da espiritualidade e, em várias tradições, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A tradição de se reunir ao redor da árvore é mais antiga que o cristianismo e não é exclusiva de uma só religião. Os celtas utilizavam o carvalho representando a árvore da vida, a ligação entre a terra e o cosmos. A tradição do pinheiro surgiu na Idade Média. A forma do pinheiro, mais fino em cima, também traz a ideia de captação espiritual. As bolinhas que decoram o pinheiro representam os frutos da árvore, também a vida e as ações daqueles que seguem a Jesus. Contam que, como o inverno não havia frutos nas árvores, um artesão modelou esses frutos e assim surgiu a tradição de decorar as árvores. Podem também representar estrelas penduradas, planetas, esferas, cosmos manifestado. O presépio foi utilizado por São Francisco de Assis no século XIII como a reprodução do cenário onde Jesus Cristo nasceu, um estábulo, um lugar humilde, perto dos pastores, onde a maior riqueza é representada pelo amor de Maria e José em relação ao menino Jesus. Um triângulo, Maria representando o feminino, a intuição e sentimento, e José o masculino, a razão. Na mitologia universal, o homem completo usa com equilíbrio a razão e a intuição. José só teve contato com o divino quando aceitou a concepção de Maria. Isso demonstra que o divino não pode ser compreendido apenas através da razão. Maria, enquanto intuição, capta a dimensão do divino e, enquanto razão, José o apresenta ao mundo. A manjedoura, os pastores, os animais lembram a simplicidade e a humildade, condições indispensáveis para acessar o divino. A cena de natividade representa o acolhimento, a simplicidade, o amor que afasta as trevas. Os anjos simbolizam a comunicação de Deus com o povo. Eles são mensageiros. Entre o céu e a terra estão os anjos. Conta a história do cristianismo que tudo começou com o anjo Gabriel, que anunciou a Maria que ela teria um filho. Os sinos, em muitas narrativas, os sons costumam ter a virtude simbólica de comunicar o mundo físico com o mundo metafísico. A crença antiga é que o som dos sinos afeta aos homens e aos espíritos, que ele pode afastar tudo de ruim e trazer boa sorte. No cristianismo, os sinos representam as badaladas, anunciando que Jesus nasceu. É um instrumento importante para chamar os fiéis. O sino também é identificado com a presença de Cristo e a proteção benéfica. Os reis magos viram a luz brilhando, uma estrela, e perceberam que ela anunciava o nascimento do ser divino. Várias tradições contam que eles empreenderam uma longa viagem, transpuseram mares, montanhas, desertos em busca do divino. Isso pode representar que o homem precisa superar obstáculos para encontrar a luz, acessar a sabedoria e assim conectar o divino dentro e fora de si. Um dos reis levou o ouro, que é símbolo do espiritual. O outro levou incenso, representando a psique, e outro levou mirra, representando a parte física. A união desses três níveis dá origem ao divino. Simbolicamente, podemos entender as histórias dos reis magos como demonstração de que, quando o homem busca com esforço a luz, superando a escuridão, ele pode encontrar a sabedoria, alinhar os níveis psique, físico e espírito, e assim encontrar o divino. A estrela tem o caráter celeste
que faz com que ela seja símbolo do Espírito e principalmente do conflito entre as forças espirituais ou de luz e as forças materiais ou das trevas. A estrela de 5 pontas é um modelo de completude do homem. Representa que a consciência espiritual se impôs sobre a base material. Quanto ao Papai Noel, para os celtas, eles acreditavam em um personagem, um ancião considerado um espírito benéfico que andava pelas neves com roupa vermelha, salvando os homens que estavam em dificuldades. Na tradição europeia, contam que Nicolau foi um jovem rico que se tornou bispo e depois São Nicolau. Contam que quando ele ainda era jovem, soube que havia um homem que não podia casar suas filhas, porque não tinha posses. Então, quando estava na época da filha mais velha se casar, Nicolau, sem que ninguém o visse, jogou pela janela da casa do homem uma bolsa de moedas. Quando estava na época da segunda filha se casar, ele fez a mesma coisa, até que quando chegou a época da terceira filha se casar, o pai ficou escondido para ver quem jogaria a bolsa de moedas e viu Nicolau. Essa história se espalhou e todos reconheceram a bondade de Nicolau. Parece que então a imagem do personagem celta e a do Nicolau se juntaram e surgiu a imagem do Papai Noel, um ancião bondoso vestido de vermelho carregando uma bolsa. Quanto aos presentes, a tradição de colocar presentes embaixo da árvore enfeitada pode ter começado com os 3 reis magos, que presentearam o menino Jesus. Um presente, independente de valor, pode significar gratidão por você existir. Presente quer dizer presença, está associada à presença do divino em cada pessoa. As velas, a tradição das velas vem da cultura celta. Por ser solstício de inverno, os fogos das velas representam a luz do sol na terra. Ele é aliado contra as trevas. Representa o homem se aliando à luz para combater as trevas. A tradição de acender velas significa o homem trazendo luz ao mundo, cumprindo sua missão de gerar luz contra as trevas. Presentear com velas pode ser uma forma de lembrar a presença do divino, da luz naquele ser. Finalmente, independente da banalização da simbologia e do Natal para muitas pessoas ter se tornado apenas uma época de consumismo, não podemos negar que é uma época onde as pessoas sentem renascer a esperança, a luz e o amor. A atmosfera da terra e os homens se modificam nessa época. Para encerrar, quero desejar que essa data, carregada de simbolismo, possa ser significativa para você e que a verdadeira luz, o divino, possa fazer uma morada em todos os corações. Que possamos viver um verdadeiro Natal, a celebração da vinda de Jesus, um ser tão sábio e iluminado que marcou eternamente a vida na terra, marcou a diferença do tempo entre antes e depois dele. Que principalmente possa nascer em cada um de nós a verdadeira consciência espiritual, nosso mestre interior. Que nos conectemos à luz que resplandece para dissipar as trevas. Jesus, o mestre celebrado no Natal, disse que todos poderíamos fazer o que ele fazia. Então, que aproveitemos este momento para a introspecção, para deixar nascer o que temos de melhor em nós, a imagem do divino, o self na terminologia da psicologia analítica. Só assim poderemos ser verdadeiramente luzes, trazendo o divino para a terra e construindo um mundo melhor para todos nós. Gratidão, fiquem com Deus, até breve.